Quando temos integrais que envolvem potências de tangente ou potências de cotangente, o raciocínio é semelhante às potências de senos e cossenos. Só que agora precisamos utilizar as duas identidades trigonométricas que associam tangente e cotangente, sendo elas tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado e 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. E também usar o fato de que integral de secante ao quadrado é uma integral imediata, já que a tangente derivada resulta em secante ao quadrado, e da mesma forma, integral de cossecante ao quadrado é imediata, pois a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, nós vamos usar a identidade e as duas integrais, essas duas integrais imediatas que estão na tabela de vocês. A ideia é verificar se a potência do tangente ou cotangente é par ou ímpar. Se ela for par, nós reservamos um secante ou um cossecante e utilizamos as identidades acima. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar o caso mais simples, onde temos apenas tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado não é uma integral imediata, porém existe uma identidade que relaciona tangente ao quadrado e secante ao quadrado. Essa identidade está aqui ao lado. Então, nós vamos reescrever esse termo tangente ao quadrado de x usando a identidade. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado, portanto, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Tudo isso está dentro da minha integral. Então, eu só usei a identidade para reescrever tangente ao quadrado como secante ao quadrado menos 1. Agora, eu posso separar a minha integral em duas partes, em duas integrais, menos a integral de dx, e usar o fato de que integral de secante é uma integral imediata, sendo tangente de x e integral de dx, ou integral de 1 dx, se você preferir, é x. Portanto, a integral de tangente ao quadrado é tangente ao quadrado menos x mais uma constante. Então, é uma integral praticamente imediata, só que ela está escondida na necessidade da gente ter que usar essa identidade trigonométrica. Fica de exercício para vocês resolver a integral de cotangente ao quadrado, é exatamente igual à integral de cima, só que nós usaremos a identidade 5. Então, aqui você vai precisar utilizar a identidade 5. O que acontece se a potência do tangente for ímpar? Então, nesse caso, a nossa estratégia vai ser utilizar substituição. Então, vamos ver. Eu vou reescrever o meu tangente ao cubo. Aqui o parâmetro está t, então só mudou o nome da variável. Eu vou reservar um tangente aqui do lado. Então, eu vou reservar um tangente, vou separar 2, justamente para usar a identidade 4, e vamos ver o que acontece depois que eu uso a identidade 4. Tangente de x, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1, portanto, aqui eu tenho secante ao quadrado de x menos 1. Separando em duas integrais, nós vamos ficar com integral de tangente vezes secante ao quadrado de x, dx, menos a integral de tangente. Essas integrais são mais simples de serem resolvidas, porque essa é uma integral quase imediata, digamos assim, já resolvemos, vimos na primeira aula sobre função trigonométricas, e essa integral, a primeira, se eu chamo de u justamente a tangente que eu deixei separado, a derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, a minha integral é exatamente uma integral da forma u du. Portanto, aqui eu consigo, com a mudança de variável, escrever a primeira integral como integral de u du. Integral de tangente, nós já sabemos que é ln
de secante de x mais uma constante, e resolvendo a integral de u du, nós temos o quadrado sobre 2 menos ln de secante de x mais uma constante. Voltando para nossa variável original, nossa resposta tem que ficar em função da variável original, então no lugar do u tangente ao quadrado, menos ln do módulo de secante de x, mais uma constante. Portanto, essa é a integral de tangente ao cubo. Eu acho que era de t, eu coloquei x, mas então vamos colocar x para não ter que mudar toda a minha integral. Certo? Então, muitas integrais trigonométricas acabam recaindo em integrais que nós já resolvemos anteriormente. Se por acaso a integral que a gente quer resolver tem potências de secante ou cossecante separadamente, mais uma vez vamos utilizar as identidades 4 e 5, mas aqui será necessário usar substituição ou, eventualmente, integração por partes. Então, vamos ver quando cada uma dessas estratégias é necessária. Se por acaso a potência do seu secante ou cossecante for par, você vai reservar 2 desse secante ou cossecante e usar a identidade justamente para usar substituições da forma u igual a tangente de x ou u igual a secante de x. Lembrando que essas substituições produzem secante ao quadrado e menos cossecante ao quadrado. Então, aquele quadrado que a gente deixou reservado é justamente o nosso du no momento que a gente for fazer a nossa substituição. Quando a potência desse secante ou desse cossecante for ímpar, nesse caso, a gente precisa utilizar necessariamente integração por partes. Eu vou fazer um exemplo. Esse caso em particular é um caso que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, certo? Porque a gente vai ter que usar a integração por partes com uma potência par da minha função. Então, a gente vai ter que decidir quem vai ser o nosso u e quem vai ser o nosso dv. Mas a gente vai utilizar a integração por partes e vai chegar também em integrais mais simples após aplicar o processo de integração por partes. Então, vamos ver alguns exemplos. Para começar, uma potência par. Então, toda vez que eu tenho uma potência par, o que eu vou fazer? Eu vou reservar, então, aqui, cossecante à sexta de x. Eu vou reservar 2 dessas potências para ser a minha mudança de variável, cossecante ao quadrado de x dx. Esse 4 eu vou lembrar que uma potência quarta significa que eu tenho algo ao quadrado novamente elevado ao quadrado, e vou fazer uso das minhas identidades trigonométricas nessa parte da minha integral. Portanto, onde eu tenho cossecante ao quadrado, eu vou substituir por 1 mais cotangente da identidade que está ali em cima. Essa expressão está ao quadrado, cossecante ao quadrado de x dx. Lembrando que aqui é um produto notável, eu vou ficar com quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Cotangente ao quadrado mais uma vez ao quadrado é cotangente à quarta. E tudo isso está sendo multiplicado por esse cossecante ao quadrado que nós deixamos reservado por um bom motivo. Agora, olha só o que vai acontecer. Esse quadrado que eu deixei reservadinho serve justamente para ser o meu du. Então, o u na mudança de variável vai ser cotangente, justamente porque a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. É exatamente aquela potência que eu deixei reservada. Como tem um menos, a gente vai ter que lembrar de trocar o sinal na hora de fazer a substituição. Portanto, usando essa substituição,
eu vou conseguir reescrever a minha integral da seguinte forma. Então, onde tem cotangente, eu vou colocar u. Mais 2u ao quadrado, mais u à quarta. Tudo isso multiplicando cossecante ao quadrado de x, que é a mesma coisa que menos du. Certo? Aquele menos 1 está multiplicando o meu du. Posso tirar esse menos da minha integral, jogar ele lá para frente, e eu vou ficar com 1 mais 2u ao quadrado, mais u à quarta du, que agora é uma integral polinomial. Portanto, agora sim, resolvendo a integral, portanto, não vou mais escrever o símbolo da integral, eu tenho o menos que estava na frente, integral de 1 com relação a u, mais 2, integral de u ao quadrado, u ao cubo sobre 3, mais u à quarta vai gerar um u à quinta sobre 5, mais uma constante. Voltando para minha variável original cotangente, eu tenho menos cotangente de x, fazendo distributividade, menos 2/3 de cotangente ao cubo de x, menos 1/5 de cotangente à quinta de x, mais, eventualmente, uma constante. Portanto, a integral de cossecante à sexta é essa expressão que a gente chegou aqui embaixo, certo? Então, percebam que, reservando a variável correta, a parte correta da integral, pensando lá na mudança de variável no futuro, você consegue chegar em uma integral polinomial, que é bem mais fácil de ser resolvida. Vamos resolver agora a integral de secante ao cubo. Como eu falei anteriormente, como eu tenho uma potência ímpar do secante, não tem jeito, nós temos que usar integração por partes. Esse exemplo vai ficar eventualmente um pouquinho longo, mas ele está resolvido no livro também. Ele é o exemplo, deixa eu ver qual é aqui, 7.2.8, item 2i do livro texto de vocês. Então, quem quiser consultar a resolução no livro, pode também tentar. O ideal é que vocês tentem fazer. Esse primeiro exemplo talvez acompanhe comigo, né? Mas vão aparecer exercícios parecidos com esse. E essa integral secante ao cubo é uma integral que aparece bastante durante a resolução de outras integrais. Então, a estratégia aqui é a seguinte. Esse secante ao cubo, nós vamos escrever como sendo secante vezes secante ao quadrado. Não tem muita opção, né? Tem que separar o quadrado ali. Secante ao quadrado, eu sei que é a derivada de tangente. Portanto, eu vou optar em utilizar o meu dv como sendo exatamente esse secante ao quadrado, porque eu sei que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, aqui a escolha, na verdade, é feita olhando para o dv, e não para o u, já que a gente só tem funções trigonométricas. O meu u, consequentemente, vai ser secante, e pela regra da integração por partes, o meu du é a derivada de secante, que é secante vezes tangente dx. Então, eu vou aplicar a regra da integração por partes, lembrando que eu tenho uma integral da forma u dv. Portanto, pela regra da integração por partes, a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Então, eu vou substituir todo mundo no seu respectivo lugar. U vezes v é secante vezes tangente. Todo mundo de x, não pode deixar de escrever o x, porque o x é o argumento da função. Menos o meu v, que é tangente, vezes o du, que é secante, vezes um outro tangente, então esse tangente fica ao quadrado, dx. Professora, mas ficou pior do que estava? Parece que ficou pior, mas na verdade não ficou. O que acontece é o seguinte,
Aqui, mais uma vez, eu tenho um tangente ao quadrado. Então, eu vou utilizar a minha identidade que envolve tangente ao quadrado mais uma vez. Portanto, eu vou ficar com tangente de x menos a integral. Tangente ao quadrado é secante menos 1. De x menos 1. Professora, mas você vai voltar para o secante? Vou. Porque vai acontecer uma estratégia que acontece toda vez que a gente usa a integração por partes para potências ímpares de secante ou cossecante. Quando eu desenvolver essa distributividade, eu vou chegar na seguinte expressão. Secante vezes tangente menos, agora que eu vou desenvolver, certo? Esse secante vezes esse secante vai gerar um secante ao cubo dx. Esse menos com esse menos vai virar um mais e vai sobrar um secante. Integral de secante, que é uma integral imediata. E aí, o que aconteceu? Essa integral é a integral que eu queria calcular. Então, eu vou reescrever ela aqui do ladinho, só porque aqui eu não coloquei. Só porque eu não coloquei, eu vou precisar dela, né? Que essa expressão, o dv, é a integral de secante ao cubo. Isso é a integral de secante ao cubo. Só que lembra que eu separei 2 para lá, 1 para cá? Agora, eu fiquei com a seguinte expressão. Eu fiquei com uma integral de secante ao cubo do lado direito com sinal negativo e uma integral de secante ao cubo do lado esquerdo com sinal positivo. Ah, professora, corta? Não, não corta, ó. Esse aqui é negativo, certo? Portanto, eu posso dizer que isso aqui, digamos, é a variável i, que eu quero descobrir, é o valor da minha integral. Portanto, eu tenho a seguinte expressão. Esse termo todo, que é a minha variável i, eu posso passar para o outro lado, adicionando, já que ele está subtraindo. Então, eu vou ficar com 2i, ou 2 vezes a integral que eu quero calcular, é igual a secante de x vezes tangente de x, mais a integral de secante. A integral de secante a gente já viu anteriormente, então eu vou só duplicar aqui embaixo. A integral de secante nós resolvemos lá na primeira aula, quando falamos dessas integrais básicas, certo? Então, a integral de secante é ln de secante mais tangente de x. E esse 2 que estava multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, aqui vai aparecer 1/2 e também vai aparecer 1/2 multiplicando o meu ln mais uma constante. Esse será o valor da minha i. A minha i, quem é? É a integral de secante ao cubo. Portanto, a i, que é a integral que eu quero descobrir, que é a integral de secante ao cubo de x dx, é igual a essa expressão aqui. Vou colocar em vermelhinho, então. Ela é igual a essa expressão. Então, essa é uma estratégia que aparece em algumas situações quando a gente está resolvendo integrais. A gente começa com uma certa integral. Aqui eu comecei com a integral de secante ao cubo. Eu aplico alguma técnica de integração ou alguma manipulação algébrica e eu chego na integração por partes, por exemplo, que ainda resulta uma integral, em uma integral que é exatamente a integral que eu quero calcular. E aí eu posso manipular essa integral toda como se fosse uma variável, passa para o outro lado, tem 2 vezes a integral, e aí esses números na frente basta passar dividindo ou multiplicando, certo? Então, essa é a estratégia de resolução quando temos potências ímpares de secante ou cossecante. Quando temos integrais que envolvem produtos de tangentes secantes ou cotangentes e cossecante, mais uma vez temos que utilizar as identidades trigonométricas e, eventualmente, o método da substituição ou da integração por partes. Então, vamos ver alguns casos.
Caso a nossa potência tenha m e n igual a 1, essas integrais acima são integrais imediatas. A integral de tangente vezes secante é secante e a integral de cotangente vezes cossecante é menos cossecante. Você pode conferir lá na tabela de derivadas e integrais. Quando tivemos o caso onde m é ímpar, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui. Quando m é ímpar e n é par, ou seja, quando tivermos uma potência ímpar de tangente ou ímpar de cotangente, nós devemos preparar o integrando para usar uma substituição. Essa preparação é feita da seguinte forma: eu vou reservar um tangente vai ser a minha mudança de variável, e aquela potência par do secante vai servir como du. Da mesma forma, se eu usar eventualmente secante como a minha variável, a derivada de secante é secante vezes tangente. Então, vai depender da combinação dos valores de m e n, mas a estratégia é ou usar u como tangente ou u como secante e ter o du reservado na sua integral. A mesma coisa se eu tiver cotangente e cossecante, eu vou utilizar a mudança u igual a cotangente ou u igual a cossecante. Então, a gente precisa olhar os valores de m e n, mas se m for ímpar e n for par, você vai usar alguma dessas estratégias. Por fim, se as duas potências de tangente secante ou cotangente cossecante forem com essa combinação m par e n ímpar, nós precisaremos utilizar a identidade para expressar todo o nosso integrante como um produto apenas de secantes ou cossecantes. E nesse caso, a potência será ímpar e é necessário resolver por integração por parte, como resolvemos anteriormente a integral de secante ao cubo. Então, esse caso é mais uma vez um caso onde precisamos recorrer para a integração por partes. Vamos fazer alguns exemplos. Então, aqui nós temos um produto de tangente vezes secante ao quadrado, onde a potência do tangente é ímpar. Então, isso está me indicando que a gente vai precisar usar algum tipo de mudança de variável. Nesse caso, já está pronto para mudança de variável. Note por quê. Se u for tangente de x, o meu du é exatamente secante ao quadrado. Portanto, essa integral que vocês estão vendo aqui, ela pode ser reescrita como sendo u du. U é a tangente, secante ao quadrado é o meu du. A integral de u é u ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Voltando para a nossa variável original, temos tangente ao quadrado de x sobre 2, mais uma constante. Então, algumas integrais são integrais praticamente imediatas. A gente só precisa perceber qual é a mudança de variável necessária. Agora, vamos fazer um exemplo onde nós temos mais uma vez uma potência ímpar de tangente e uma potência par de secante. Então, a estratégia vai ser a mesma de cima, deixar um secante ao quadrado para ser a nossa mudança de variável. Como que a gente vai trabalhar com isso? Aqui eu tenho tangente ao cubo de x. Esse secante à quarta eu vou deixar um reservado para usar a minha identidade e um reservado para ser o meu du. Aqui é dx. Eu fui ali na outra página pegar a minha identidade trigonométrica e essa identidade eu vou aplicar, a identidade 4, aqui nesse termo, para ficar com um monte de tangente e esse carinha aqui que vai servir de du mais para frente na minha substituição. Então, eu vou aplicar a minha identidade nesse termo que está aqui. De que forma? Vou reescrever, então, eu tenho tangente ao cubo de x. Esse secante ao quadrado pela identidade 4 é tangente ao quadrado de x mais 1. Tudo isso vezes secante ao quadrado de x.
Fazendo aqui a distributividade, nós vamos ter tangente à quinta de x mais tangente ao cubo de x. Tudo isso multiplica o meu secante ao quadrado. Então, aquele secante ao quadrado que eu deixei reservado vai ser o que me permite usar a seguinte mudança de variável, a mesma de cima. Tangente de x, portanto, o meu du, derivada de tangente, é secante ao quadrado. E a minha identidade azul, a minha integral azul, perdão, pode ser reescrita diretamente como u à quinta mais u ao cubo, e toda essa expressão é igual ao meu du. Portanto, mais uma vez eu caio numa integral polinomial. U à quinta integrando é u à sexta sobre 6, u ao cubo, u à quarta sobre 4, mais uma constante. Basta voltar agora para a minha variável original, que era tangente. Portanto, tangente à sexta sobre 6, mais tangente à quarta sobre 4. Mais uma constante. Vamos resolver mais um exemplo. Nesse exemplo, agora temos produto de cotangente e cossecante, com uma configuração muito importante, que é o fato do cossecante estar ao quadrado, certo? Então, aqui, mais uma vez, é uma integral quase imediata. Sabe por quê? Se eu chamo de u a cotangente, derivada de cotangente, você pode consultar lá na sua tabela de derivadas, é cossecante ao quadrado, é menos cossecante ao quadrado. Dx. Portanto, esse menos, a gente já fez vários exemplos dessa forma, eu posso jogar no du e reescrever a minha integral como sendo, onde tem cotangente eu vou colocar u ao quadrado, e esse cossecante ao quadrado é imediatamente o meu menos du. Portanto, eu tenho a integral menos u quadrado du, que é uma integral, mais uma vez, polinomial. Resolvendo, eu tenho u ao cubo sobre 3, mais uma constante, e volto, então, para a minha variável original, menos cotangente ao cubo de x sobre 3, mais uma constante. Para seguir as cores que a gente está utilizando, eu vou mudar isso aqui para a cor verde, certo? Então, essas regras que devem ser usadas para cada tipo de integrais, vocês podem encontrar no módulo da disciplina, num arquivo chamado Resumo das Técnicas de Integração, ou aqui nas notas de aula. O último exemplo desses produtos de integrais vai ser o exemplo que está na apostila de vocês, está no livro de vocês. É o exemplo 7.2.10, item 2i do livro, então quem quiser pode consultar lá no livro, mas a gente vai resolver aqui o passo a passo também. Esse é um exemplo onde as duas potências de tangente e secante são potências ímpares. Então, a estratégia nesse caso é fazer uma mudança de variável mais uma vez, mas usando uma estratégia um pouquinho diferente. A minha estratégia vai ser a seguinte: a integral de tangente. Só um pouquinho. Ok. Nesse caso, as duas potências são ímpares. Então, se eu reservo, por exemplo, um secante ao quadrado, eu vou ficar com uma potência cúbica.
E a potência cúbica, eu não vou conseguir usar a identidade, porque as identidades só funcionam para potências pares. Se eu separo um tangente ao quadrado não é a derivada de ninguém. Então, essa mudança não me ajuda. Portanto, nesse caso específico, o que a gente vai fazer vai ser separar um tangente e um secante. Então, aqui eu tenho um tangente separado para fechar os 7 e um secante de x dx. Essa escolha vai me conduzir no seguinte: tangente vezes secante é a derivada se você escolher a mudança de variável sendo secante, porque a derivada de secante é secante vezes tangente, ou aqui está ao contrário, mas tudo bem, porque é multiplicação, secante vezes tangente. Então, essa vai ser a mudança de variável que vai nos conduzir à nossa integral. Se eu quero usar a variável u igual a secante, eu preciso transformar todo o resto da minha integral em secante. Portanto, é isso que eu vou fazer com essa potência sexta de tangente. Portanto, aqui eu vou ter, fazendo, tangente à sexta é tangente ao quadrado ao cubo, certo? Potência de potências, secante à quarta de x, vezes aquele produto que eu deixei separado para ser o meu du depois. Tangente. Usando a identidade, eu sei que tangente é secante ao quadrado de x menos 1, ao quadrado não, perdão, ao cubo, vezes secante à quarta de x, vezes aquele termo que vai servir de du depois. Aqui eu vou fazer o desenvolvimento, mas eu convido vocês a fazerem essa conta, esse passo a passo, certo? Se você tem uma expressão, por exemplo, a menos b ao cubo, quando você desenvolve essa expressão, você pode fazer a vezes b, a vezes b, a vezes b e fazer todas as distributividades que aparecem ali. E no final você vai chegar na seguinte expressão. Então, desenvolvendo esse termo cúbico, sugiro que vocês façam esse desenvolvimento. Eu vou chegar em secante à sexta de x, porque é 3 vezes 2, menos 3 vezes secante à quarta de x, mais 3 vezes secante ao quadrado de x, menos 1. Esse é o desenvolvimento dessa expressão secante ao quadrado menos 1, vezes o resto da minha integral. Então, vezes toda essa expressão que ainda faz parte da minha integral. Vou dar uma espremidinha para caber todo mundo aqui. Certo? Agora, eu vou fazer a distributividade. Perceba que eu só tenho secantes, certo? Então, aqui eu só tenho secantes. Vou ficar com a integral de... Toda essa expressão vai ser multiplicada por secante à quarta. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter a mesma expressão, só que quando eu faço produto de mesma base, eu somo os expoentes. Então, 4 mais 6 vai gerar um 10, 4 mais 4 vai gerar um 8, 2 mais 4 vai gerar um 6, e aqui vai ficar um secante à quarta de x. Tudo isso multiplicado por aquela mudança de variável. Aqui eu vou inverter a ordem, secante vezes tangente. Com essa mudança de variável que eu coloquei ali em cima em verde, eu consigo agora reescrever a minha integral. Então, com a mudança de variável, eu consigo reescrever a minha integral como sendo a integral de u a décima menos 3 u a oitava mais 3 u a sexta menos u a quarta vezes o meu du. Ou seja, mais uma vez, cair numa integral polinomial. As integrais aqui vão ficar u a 11 sobre 11, menos 3 u a 9 sobre 9, mais 3 u a 7 sobre 7, menos u a quinta sobre 5, tá de 2 em 2, tá de 2 em 2,
mais uma constante. E agora eu volto para a minha variável original, que é u igual a secante. Portanto, 1/11 de secante a 11, menos 1/3, simplificando 3 com 9, secante a nona, mais 3/7 de secante a sétima, menos 1/5 de secante a quinta, mais uma constante. Então, essas integrais trigonométricas, elas demoram um pouquinho o desenvolvimento, mas a estratégia é sempre a mesma. É tentar escrever de uma forma que apareça um DU conveniente na hora de fazer a mudança de variável. Como observações finais para essa aula, bom, eu não abrangi todos os casos, né? Eu não fiz, por exemplo, produto de tangente com seno. Então, as integrais que são diferentes dessas que foram abordadas, geralmente podem ser reescritas, usando sempre que tangente é seno sobre cosseno, aquelas identidades trigonométricas, e elas acabam recaindo em algum dos casos anteriores. A minha dica para vocês é o seguinte, e sempre vai ser a mesma: resolva exercício. É a única forma de você treinar, ver os casos que aparecem, aprender as manipulações clássicas que a gente tem quando a gente resolve integrais, certo? Então, boa aula para vocês e até mais.